Então vamos conversar um pouco mais para que nós possamos ampliar a nossa consciência, tendo uma compreensão mais clara do impacto de tudo isso na nossa vida, tá? Então eu quero pensar com você sobre tudo isso que a gente tem estudado. E hoje especificamente eu quero pensar com você dentro desse estudo, a raiz do caos, a desonra, a rejeição e essa repetição sistêmica, tá? Então, por que as coisas estão do jeito que estão? Então, a gente precisa olhar, por que o meu casamento está do jeito que está? Por que a minha vida emocional está do jeito que está? Por que a minha vida espiritual está do jeito que está? E a origem bíblica e sistêmica do caos interno e relacional, nós podemos olhá-la lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 20, no versículo de número 12. Tem uma lei, tem um princípio, tem um fundamento que rege todos os seres humanos. Quer você acredite ou não, quer você concorde ou não. O texto diz, abre a sua Bíblia e leia: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. E esse é o primeiro mandamento com promessa, tá? Honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e tenhas vida longa na terra. Então a palavra vai bem, aqui dentro desse contexto no hebraico, ela carrega a ideia de prosperidade, equilíbrio, ordenança e fluxo vital contínuo. Então, o que isso significa de forma prática? Que quando a honra é rompida, a honra é quebrada, o fluxo da vida também é interrompido, o fluxo da vida também é quebrado. Então, a honra aos pais não depende do comportamento dos pais, não depende de como eles se comportam, mas do lugar deles, do lugar que eles estão. Deus não mandou honrar os pais que merecem. Deus não mandou honrar os pais que são bonzinhos. Honra-os só se eles merecerem, só se eles forem legais com você. Não, honra-os porque eu os coloquei como tua origem. Então, negar, julgar, rejeitar ou condenar os pais significa rejeitar a própria origem. É rejeitar o próprio Deus. Por quê? Porque Deus governa a genealogia. Então, eu quero trazer essa consciência para você, porque parte desse emaranhado que você está vivendo hoje, ele está ligado a esse conflito geracional, no rompimento, na desonra dos pais. Ah, mas eu nunca desonrei. Desonrou sim, quando você julgou o comportamento do seu pai, quando você julgou o comportamento da sua mãe, quando você julgou a forma de eles pensarem, de sentirem, de eles verem o mundo. Então, dentro da visão sistêmica, e aí eu estou trazendo algo que não é com uma fundamentação bíblica sistêmica, tá? Dentro da terapia sistêmica, quando um filho rejeita um pai ou uma mãe, ele cria uma ruptura na ordem do amor. O sistema, ele reage com sintomas. E quais são os sintomas dessa ruptura? É a repetição de padrões dolorosos. É a autossabotagem, são relações rompidas, quebradas, é um peso emocional, é uma sensação de um vazio que parece que não se preenche, são doenças que você não sabe a origem, são distúrbios psicoemocionais, distúrbios emocionais, é um caos interpessoal. Então, parece que nada se alinha, parece que nada se ajeita, o sistema ele não tolera exclusões. Tudo o que rejeitamos, nós voltamos a repetir. Se eu lembro, por exemplo, meu pai ele teve problema com álcool muito sério. E eu descobri que se eu rejeitava isso, eu ia fortemente desenvolver também esse problema. Então hoje eu tenho consciência que o fato de eu aceitá-lo como ele é, da forma que ele é muito mais
viável para que ele venha a ser livre do que eu tentar julgá-lo, do que eu tentar imputar a ele culpa ou alguma responsabilidade. É por isso que eu ouço muito assim, ó, eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual à minha mãe, eu não quero sofrer como meu pai sofreu, ou eu não quero sofrer como a minha mãe sofreu. Você está sofrendo igualzinho os seus pais. Você está igualzinho os seus pais. Por quê? Porque você negou, rejeitou, então você está repetindo tudo isso. Ou talvez fazendo pior do que eles. Isso não é maldição, tá? Eu ainda não estou no contexto bíblico. Isso é compensação sistêmica. Então, um resumo bem claro, o caos acontece por quê? Porque nós julgamos e rejeitamos os nossos pais. Nós nos sentimos moralmente superiores a eles. E isso gera um caos na sua vida física, emocional e espiritual, porque há uma ruptura num princípio, num mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe e terás longevidade de vida. E aí nós carregamos dores que não são nossas para quê? Para tentar corrigir a história. Não é responsabilidade minha nem sua corrigir a história. E aí nós repetimos os padrões para nós podermos nos sentirmos parte desse sistema, para poder nos sentir seguro dentro desse processo. E aí o que realmente está acontecendo? Essa problemática toda, essa desgraça toda na vida emocional, na vida espiritual, na vida financeira, na vida física, é o eco da desonra passada. Nós não aceitamos os pais, não aceitamos a nossa própria história, não aceitamos a nossa história e aí não aceitamos quem somos. E quando nós não aceitamos quem somos, nós nos sabotamos. Nos sabotamos repetindo padrões para tentar consertar o que está quebrado no sistema. E aí, esse ciclo só termina quando nós fazemos um movimento espiritual e sistêmico. Quando nós voltamos à honra. Quando nós retornamos ao princípio da honra. E aí, nós separamos aqui 4 passos essenciais para que você possa transformar esse quadro. Primeiro passo, honrar a origem. Qual é a sua origem? Seu pai e a sua mãe. Qual é a sua origem? O Criador, o Eterno, Todo-Poderoso. Então, honre o Eterno, honrando os seus pais. Honre os seus pais e você estará honrando a Deus. Como honrar os pais? Aceitando que os pais são quem são, sem tentar julgá-los, sem fazer juízo deles, sem tentar mudá-los, sem se sentir moralmente superior a eles. Porque honra não significa concordar com tudo. Honra significa reconhecer o lugar que eles ocupam dentro do sistema. E eles estão na hierarquia, eles estão acima de mim. Então, dentro do processo hierárquico, tudo que vem de baixo para cima é rebeldia. Tudo que vem de baixo para cima é rebeldia. E aí Deuteronômio 27:16 diz que maldito é aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. O texto é claro. Maldito aquele que desprezar seu pai ou sua mãe. Então esse texto não fala de comportamento, ele fala de desprezo interno. E a cura começa quando o filho diz internamente. Quando eu, como filho, digo internamente, vocês são meus pais, vocês vieram antes de mim, eu recebo a vida que veio através de vocês. E aí essa aceitação, ela faz o quê? Restaura a ordem restaura o fluxo e o fluxo restaura a vida. Tá aí o primeiro passo. Então o primeiro passo é honrar a origem. Aceitar que eles são quem são, sem se sentir superior, sem se sentir melhor moralmente ou sem querer mudá-los. Segundo passo é soltar o julgamento. O que é isso? É renunciar a essa ilusão da superioridade moral. Tá? O seu pai foi raparigueiro, seu pai foi um vagabundo, não cuidou de vocês, humilhou vocês, torturou vocês, abandonou vocês. Mas ele é o seu pai. Ah, sua mãe foi isso, foi aquilo, mas ela é a sua mãe. E você não tem direito nenhum em julgar os seus
pais. Então, renuncie essa ilusão da superioridade moral. Porque enquanto nós estamos julgando, nós permanecemos presos. Está lá em Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados. Você continua preso. Então, quando um filho julga os pais, ele se coloca acima deles. Na visão sistêmica, isso o torna pequeno diante da vida. Por quê? Porque quando o filho julga, ele tenta ser pai dos pais. Eu não estou aqui para ser pai da minha mãe ou pai do meu pai. Eu sou filho. Se eu quiser ser pai deles, eu vou quebrar a ordem. E se eu quebrar a ordem, eu vou me quebrar. Porque a transformação ela só acontece quando o filho desce do trono e volta para o seu lugar. É aquela frase: vocês são os grandes e eu sou o pequeno. Eu vim de vocês. Eu honro vocês. Então essa frase ela vai quebrar esse ciclo de repetição. Aí a gente está aí na vida, patinando e não sabe por quê. É só olhar para os detalhes. Talvez você julgou o seu pai porque era viciado no álcool, viciado no jogo, viciado na pornografia, viciado na putaria. Eu estou falando de uma forma rasgada aqui porque eu estou falando com gente adulta. Eu estou falando com homem e com mulher adulta. Talvez você julgou a sua mãe porque ela se separou de um, casou com outro, separou do outro, casou com outro. Talvez ela se abandonou vocês para ir embora com outro homem. Então, é importante que a gente olhe para essa ordem. Pare de se sentir superior moralmente. Ah, mas eu sou superior. Não. Terceiro passo é a gratidão pelo dom da vida. Isso aqui é a virada de chave, né? Porque a maior injustiça espiritual é exigir dos pais aquilo que eles não receberam. Então a pergunta que cura aqui é: o que a minha mãe viveu para ser assim? O que o meu pai carregou para agir assim? O que o meu avô viveu para se comportar da forma que ele se comportou? O que a minha avó viveu para se comportar da forma que ela se comportou? E aí você vai encontrar uma resposta padrão. Eles fizeram o melhor que podiam com a consciência que tinham. É por isso que a Bíblia vai dizer lá no Salmos 12:7, a vida é o dom de Deus. E ela veio até mim pelos meus pais. Por isso eu vou honrar os meus pais. Por isso nós vamos honrar os nossos pais. Porque a vida é o dom de Deus, mas ela veio até nós pelos nossos pais. Então, se você rejeita os seus pais, você rejeita o dom. E aí, se você honra os seus pais, você honra a Deus. Se você desonra os pais, você desonra a Deus. E aí, a gratidão, ela não muda o passado. Ela muda a sua relação com o passado. Esse é o ponto de virada. E aí, nós podemos ir para o quarto passo, que é a restauração da aliança espiritual. É o ato de entrega. Esse é o último passo. É entregar o que não é seu. Você está carregando dores que não são suas. Dores que você não viveu. Histórias que você não pôde resolver. Ou não pode resolver. Você está carregando pesos que não pertencem a você. Expectativas irreais. Cobranças do passado. E essa entrega, ela é bíblica. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Então, sabe, às vezes eu vejo tanta gente com ansiedade, com depressão, com compulsão. Primeira coisa que nós, dentro da terapia sistêmica, observamos: como foi a relação com os pais? Como é a relação com os pais? Como desenvolveu-se essa relação desde a vida intrauterina? Em cada fase da vida, em cada etapa. Porque o filho, ele devolve aos pais o que é deles e fica apenas com o que ele recebeu. Isso é o quê? Isso é restaurar a aliança espiritual. Isso é reposicionar-se e ser leve. Então, eu quero desafiar você a vivenciar isso. E esse movimento ele vai transformar seus resultados.
Então, 4 passos que eu deixei para você. Primeiro passo, honrar a origem. Honrar a origem vai restaurar a ordem e o fluxo vital. O fluxo de vida, ele vem dos meus pais. Eles deram um fluxo de vida. A vida é um dom de Deus, mas esse dom chegou até mim através dos meus pais. Se eu honro os meus pais, eu honro a Deus. Ah, mas é porque o senhor não sabe quem é o meu pai. Não importa quem é o seu pai. Importa é o que eu vou decidir fazer com isso. Então, primeiro passo, honrar. Segundo passo, soltar o julgamento. Encerre repetições. Encerra a autossabotagem. Isso aqui vai te trazer uma clareza poderosa na sua vida. Ah, o seu pai fracassou no passado. O seu avô fracassou. Seu bisavô fracassou. Ah, olha o que acontece. Teu avô tentou montar uma empresa, quebrou. Teu pai tentou montar uma empresa, quebrou. Você tentou montar, quebrou. E agora você está querendo montar de novo. Você vai quebrar, menino. Não vai dar certo. Tá vendo que não vai dar certo? E realmente não vai dar certo enquanto nós não honrarmos a origem, enquanto nós não soltarmos os julgamentos e enquanto nós não formos para o terceiro passo, que é a gratidão pelo dom da vida. Isso vai gerar essa reconexão com Deus e com a nossa própria história de forma profunda, ampla e restrita. Aí sim, aí nós vamos restaurar a aliança espiritual, que é o 4º passo. Eu posso contar com você com essa jornada? Porque toda cura integrativa e sistêmica, ela começa na origem. Então, quando a origem é rejeitada, a vida se desorganiza. Quando a origem é honrada, a vida volta ao lugar. Ou tudo volta ao lugar. Você não homenageia o comportamento dos seus pais. Não é para você homenagear o comportamento deles. Você honra o fato de que eles são a raiz da sua existência. Isso sim. E esse movimento gera cura na criança ferida, gera cura na linhagem familiar, gera cura no presente, prepara o futuro e rompe com esses ciclos de repetições, além de trazer prosperidade emocional, espiritual e relacional. Ainda vai restaurar essa aliança com Deus, porque honrar pai e mãe é honrar o próprio Criador do sistema familiar, porque quem criou a família foi o próprio Deus. Por isso hoje eu quero convidar você para voltar a assistir essa videoaula, olhar para todo esse cenário e aí nós vamos para um exercício que eu vou deixar para você. O exercício é uma carta, onde você vai reescrever essa carta à mão. E nós vamos buscar uma reconexão com a nossa mãe. Primeiro, porque a mãe é a primeira pessoa que nós conhecemos. Por 9 meses você esteve junto com a sua mãe e você não era sua mãe. Você estava dentro, mas não era ela. Você estava no corpo, mas não fazia parte do corpo dela. Você não era o corpo dela. Então ali já começa a transferência. Uma mulher omissa, uma mulher insegura, uma mulher frágil, uma mulher forte demais, tá? Tudo isso vai gerar problemas para você. Então, foi bom nosso bate-papo até aqui? Sim ou não? Comenta aí e nós nos encontramos na próxima videoaula com o exercício aqui para você. Tá bom? Tchau, tchau!